Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje em artes nós vamos estudar cinema sem palavras. Então, isso, aconteceu há muitos anos atrás, hoje em dia já não tem mais, né? É a unidade 14, página 110. Ô, pessoal, olha só. Vocês já assistiram algum filme do Charlie Chaplin? Pois é, o Charlie Chaplin, ele era o mestre do cinema sem palavras. Na página 112, a gente vai estudar, vai começar aí o começo do cinema, né? O começo do cinema não tinha som, então é por isso que é cinema sem palavras. Vamos lá? Ó, prestando atenção aí, pessoal. A criação de filmes para o cinema só foi possível depois que o processo da fotografia foi inventado e aprimorado. A primeira impressão fotográfica é de 1826, feita pelo cientista francês Joseph Nicéphore Niepce. A gente já estudou sobre ele, já caiu até na prova, né? Pois é. Nos anos seguintes, muitos outros cientistas, fotógrafos e pesquisadores inventaram a qualidade das impressões e dos equipamentos fotográficos. Isso possibilitou a criação do do cinematógrafo em 1892. O cinematógrafo projetava imagens filmadas e foi aperfeiçoado e usado pelos irmãos Auguste e Louis Lumière. Esse Lumière a gente ouve até hoje, às vezes, em questão de filmes, né, Lumière. Eles realizaram a primeira exibição pública de um filme em dezembro de 1895. Nossa, tem muito tempo. Na sala de cinema chamada Eden, que existe até hoje na cidade de La Ciotat, na França. O primeiro filme projetado, chamado Chegada de um Trem à Estação de Ciotat, mostrava um trem parando na estação ferroviária. O público se assustou com as imagens em movimento, pois tinha a impressão de que o trem estava chegando à sala de cinema. Imagina, pessoal, ninguém tinha visto nada sobre filme ainda, eram só fotografias, né? Aí, imagina. Os primeiros filmes eram em preto e branco e não tinham sons. E a qualidade da imagem era bem inferior à atual, pois os recursos eram bastante simples. Alguns filmes eram coloridos manualmente e o som era feito com instrumentos musicais que tocavam ao vivo a exibição exibição cinematográfica. Tem uma foto aí em cima, né, pessoal? Não sei se vocês estão vendo a pessoa girando aí a máquina. Ó, a gravura da primeira exibição cinematográfica utilizando o cinematógrafo patenteado pelos irmãos Lumière. Vamos lá. Cinematógrafo, gente, é o primeiro equipamento criado para projeção de imagens em movimento. E o patenteado, do verbo patentear, registrar uma invenção, criação como sua. Tipo assim, eu escrevi um texto. Esse texto, de repente, vai ser publicado, eu vou lançar em um livro. O que eu faço? Eu vou lá e registro. É uma patenteação desse livro aqui, desse texto, para ninguém roubar, entendeu? Para ninguém escrever e colocar o nome dele embaixo como se ele tivesse escrito. Não, é meu. Prazer em conhecê-los. Auguste e Louis Lumière. Tem a foto dos dois aí do ladinho. Ou simplesmente irmãos Lumière, como são conhecidos, nasceram na França nos anos de 1862 e 1864, respectivamente. Eles trabalhavam com o pai na fábrica de películas fotográficas, denominada Fábrica Lumière.
August e Louis são considerados os pais do cinema. Seus filmes eram curtos e retratavam cenas do cotidiano, como a saída dos funcionários da fábrica da família Lumière. Apesar de terem patenteado o cinematógrafo, a invenção do equipamento foi realizada em 1892 pelo cientista francês Léon Boullée. Os irmãos criaram, anos depois, o primeiro processo de fotografia colorida chamado autocromo. August faleceu em 1954 e Louis em 1948. Prazer em conhecê-lo. Ai, gente, essa cena dessa lua aí, ó, já vi muitas vezes, inclusive na faculdade. Vamos lá. Georges Méliès é considerado um nome importante quando se fala na origem do cinema. Méliès uniu truques de mágica com a linguagem cinematográfica, produzindo efeitos especiais. Ele é conhecido por sua originalidade e inventividade. Gente, em 2012, o diretor de cinema Martin Scorsese lançou o filme A Invenção de Hugo Cabret. Amei esse filme, é lindo, que faz referência à origem do cinema, mostrando, inclusive, personagens, cenas de filme de Georges Méliès. Prepare a pipoca e convide sua família para assistir ao filme com você. É muito bom. De repente vocês já viram, já passou até na Globo dia de domingo à tarde. Muito bom esse filme, eu amei. Quem não assistiu, assistam, por favor. Efeitos especiais. No cinema, os efeitos especiais correspondem muitas vezes às cenas nas quais acontecem coisas que dificilmente veríamos na realidade. Por exemplo, uma pessoa voando, monstros invadindo uma cidade, uma nave espacial com alienígenas, uma cidade nas nuvens, entre outros. Galerinha, fazendo arte. Olha só, a maioria dessas artes seriam feitas na escola. O que não for possível fazermos em casa, a gente espera que façamos ano que vem na escola, ok? Muitas delas pedem para fazer com os amigos, então fica complicado. Quem puder fazer em casa com a família, ok, tá bom? Então vamos lá. Os primeiros filmes sem sons fazem parte do chamado cinema mudo, o qual ficou famoso pela incrível capacidade inventiva de seus criadores e pela fantástica técnica da pantomima, aquela do gestinho, sem falar nada, de seus principais atores. Prepare-se para assistir a trechos divertidos e surpreendentes dessa época do cinema. Aprecie os trechos dos filmes mudos selecionados pelo professor. Vocês, no caso, a tia pede que vocês vejam aí, ó, cenas do filme As Três Idades, do diretor e ator Buster Keaton, tá? Tem aí, ó, do ladinho uma pessoa, só procurar no Google tem. Peraí que eu me perdi. E como é possível compreender a história sem que haja falas nos filmes. Escolha um dos filmes de que tenha gostado mais e descreva sua percepção, suas emoções e observações a respeito do trecho a que assistiu. Formem uma roda para compartilhar suas observações sobre o filme visto. Pois é, não tem como a gente fazer isso, né, galera? Então, o que vocês vão fazer? Vocês assistam só essezinho aí, As Três Idades, tá bom? É só colocar assim, filme As Três Cidades, de 1923, do diretor e ator Buster Keaton. Buster Keaton.
tá bom? Aí vocês assistam e coloquem aí do ladinho, tá bom? Tem alguns outros aqui, ó. Tem Viagem à Lua, do George Miller. Tem O Vagabundo e Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que é muito bom. Tá bom só esses, né? Não precisa de mais, não. Ok? Vamos virar aí a nossa página. Aí depois que vocês virem o filme lá, ver o que vocês acharam, aí olha só. O diretor e ator americano Buster Keaton, que é o do filme, tá? Foi um dos principais nomes do cinema mudo, conhecido por buscar a perfeição na criação de suas cenas. Keaton eternizou momentos no cinema que são admirados até hoje. Com um familiar, pesquise em sites e livros a origem da história e as obras desse importante artista. Esse aí dá para fazer legal em casa, ó. Escolha um filme, pode ser o mesmo da página aqui de trás, as 3 idades, tá bom? Não precisa ser outro. Para assistir com sua família e registre suas descobertas nas linhas abaixo. A descoberta, gente, é essa pesquisa aí que vocês vão fazer sobre a história e as obras desse importante artista, e vocês, as emoções sobre assistir o filme, vocês coloquem na página de trás, tá bom? Agora, cinema mudo e pantomima, gente, praticamente a mesma coisa, só que gravado. Antes eles faziam pantomima no teatro, aí passou a ser no cinema. Aí essa cena aí, ó, cena do filme O Homem Mosca, de Harold Lloyd. A falta de diálogos e de sons nos filmes fez com que atores e diretores usassem da criatividade para contar uma história por meio de imagens em movimento. A pantomima que estudamos no capítulo anterior foi a forma de expressão utilizada pelos grandes atores de cinema mudo, que traziam para os gestos e o corpo tudo que precisava ser dito. Gente, é como a gente fala assim, gesticulando, né? Sem nenhuma palavrinha. Quando eu faço assim pra vocês, ó. Vocês já sabem o que é. Quando eu faço assim, vocês já sabem. Assim, não é verdade? Assim. Pois é, não precisa de palavras. Então vamos lá. Os atores e diretores Charlie Chaplin, Harold Lloyd e Buster Keaton são alguns dos principais nomes do cinema mudo. Os 3 fizeram da pantomima sua maneira singular de expressão, criando cenas que marcaram a história do cinema, como a imagem do filme O Homem Mosca. Os artistas inventaram recursos como usar uma cena reproduzida ao contrário e filmar uma cena com um objeto. Depois, a mesma cena é filmada sem esse objeto. Na sequência do filme, parece que ele desapareceu. Prazer em conhecê-lo. Esse é um prazerzão mesmo, gente. Olha só. Charlie Chaplin nasceu em Londres, Inglaterra, no ano de 1889. Ele foi ator, diretor, roteirista. O que é roteirista? É aquele que cria, gente. É a pessoa que escreve para o cinema e televisão. Que fazem as novelas, entendeu? Roteirista, um roteiro. Escritor e humorista, sendo um dos nomes mais conhecidos do cinema mudo. Filho de artistas, Charlie Chaplin começou a carreira no teatro ainda bem jovem. Foi nos Estados Unidos que ele encontrou seu lugar no cinema e criou o famoso personagem vagabundo que eu falei lá na história lá atrás. Na história não, na atividade que vocês podem assistir para poder fazer o trabalho. Conhecido pelo chapéu coco,
que é esse chapéuzinho que ele usa, né? Pela bengala e pela veste elegante e gasta, Chaplin partiu para o exílio em 1952 em virtude de seu posicionamento político e só retornou aos Estados Unidos em 1972 para receber um Oscar pela importância de sua obra para o cinema. Aí do ladinho tem uma foto dele, Charles Chaplin, em seu personagem vagabundo, na cena do filme A Corrida ao Ouro, de 1925. Gente, é muito antigo isso, né? Já estamos chegando ao final dessa matériazinha aí. Vamos lá. Regionalize-se. Charles Chaplin nasceu na cidade de Londres, capital da Inglaterra. O idioma falado nesse país é o inglês, que também é uma língua muito utilizada nos filmes. Escolha uma palavra que tenha relação com o cinema e descubra como ela é em inglês. Faça um cartão de estudo dessa palavra e compartilhe com os colegas. Não. Escrevam aqui embaixo mesmo, tá? O significado da palavrinha. Roteirista, ator e inglês. Escrevam aqui, ok? Facinho isso aí, hein? Agora, atividade. Chegou o momento de experimentar a criação de um filme de curta duração usando a pantomima. Formem um grupo, isso daí seria feito na escola, tá, galera? Essa atividade aqui, a tia Valquíria não vai cobrar. Vou cobrar as outras duas, ok? Essa a gente deixa para ano que vem. Olha só, mas eu vou ler. Formem um grupo de 6 a 8 colegas e criem um roteiro simples para o filme. O roteiro deve ter a descrição das ações de cada cena para auxiliá-los na criação das pantomimas, dos personagens e do local onde acontece a ação. Se tiverem dúvidas, retomem aos conteúdos do capítulo anterior sobre a pantomima. Usem as linhas a seguir para a elaboração do texto. B. Separe o equipamento de filmagem, pode ser celular, câmera de vídeo, tablet, entre outros. Criem e organizem os figurinos e objetos de cena. Letra C. Distribuam as funções. Quem vai filmar, quem vai dirigir, quem vai atuar e quem vai ajudar na estrutura das cenas. Mudar cenário, figurino, entre outros. Na letra D. Façam a filmagem sem som, utilizando as cores preto e branco, como era no cinema mudo. Depois dos filmes prontos, organizem uma amostra de trabalhos. Vocês estão vendo que esse daí não tem como a gente fazer. Porque como que a gente vai juntar alguém para poder fazer e preparar isso tudo aí? Não tem como, né, gente? Vamos fazer na escola ano que vem? Se Deus quiser, vamos. Vamos sim, né? Então, agora essa arte em casa aí. Relembre o filme criado na atividade anterior. Escolha uma cena favorita e faça um desenho dela a seguir. Se precisar, utilize a página 30 desse caderno como rascunho para a atividade. Vou propor outra coisa. Vocês não vão assistir o filme? Não vão falar sobre o filme? Então, façam uma coisa só. Assistam o filme, falem sobre ele, as emoções, vai ser a primeira coisa. Depois vocês vão fazer a pesquisa sobre o artista, não é? Desse mesmo filme. E aí aqui vocês desenhem a cena desse filme que vocês assistiram, que a tia Valquíria falou aqui, ó. Vou voltar lá para falar a página para vocês. Na página 113, né? Na 113 vocês vão assistir, vão falar das emoções, do que vocês assistiram. Na página 14, vocês vão falar sobre o artista Buster Keaton. E aqui vocês vão fazer o desenho da cena que vocês mais gostaram na página 117. Para não confundir muito, tá bom? Tudo sobre o mesmo filme, ok? Galerinha, tá ficando muito longo. Beijinho pra vocês. Volto daqui a pouquinho com a unidade 15, tá bom? Beijo, beijo.